Estimado, e depois de 2 anos, belos campeonatos, você não decidiu nenhuma vez, porque você saiu antes de 73, né? Em 73 a gente decidiu com o Avaí em Florianópolis. Você saiu antes, né? Você foi pro Inter. Daqui você foi direto pro Colorado? Daqui eu saí direto para o Internacional. O Internacional precisava de um goleiro, tiraram informações aqui em Santa Catarina e chegou até o Enio Andrade, finado Enio Andrade, saudoso. O Enio já tinha saído daqui e já estava lá? Não, o Enio estava aqui ainda. Estava aqui ainda? Estava aqui ainda. Daí ele me indicou ao Daltro Menezes. Daltro Menezes, treinador do Inter. Do Inter. E daí o Daltro mandou me buscar e eu fui para lá. O presidente na época do Juventus era Danilo Schmidt, Dr. Danilo. Foi o que me acompanhou e me encaminhou. E era vendido o jogador na época? O Juventus ganhou dinheiro com a sua venda? Eu não posso dizer que ganhou dinheiro, porque eu não tinha grande nome. Eu era um jogador de Santa Catarina, e Santa Catarina não tinha a expressão assim de um no cenário nacional, um jogador assim, ainda mais um goleiro, que goleiro na época não, até hoje, né? O que tem menos valor é o goleiro, né? É o goleiro. Né? E é uma das peças principais dentro de um time de futebol. É que nós vamos falar depois, porque você hoje trabalha com isso. Tá. Aí você foi para lá e você fez um bom contrato lá? Em vista do que eu ganhava aqui, sim. Eu saí daqui ganhando, vamos botar em salários mínimos, que eu não me lembro os valores, eu ganhava aqui uma faixa de uns 4 ou 5 salários mínimos por mês, eu fui ganhando 15 salários mínimos lá. Então, a diferença é muito grande. Era grande na época, né? Muito grande na época. Isso aí era o salário. Depois, cada jogo te dava 2, 3 salários de prêmios. De prêmios. Por partida. E o Internacional, peguei uma época do Internacional que a gente não perdia para ninguém. Você jogou com o Elias Figueiredo? Sim. Jogou com o Falcão, com Falcão, Batista, Elias, Batista, Carpegiani, Caçapava. Só com fera. Todos eles. Esse time do Inter era... Você foi quantas vezes campeão gaúcho? Eu cheguei lá em 71, 2, 3, 4, 5. 5 títulos gaúchos? Direto. 5 títulos diretos. Aí você apareceu para o Brasil. Daí eu apareci. Você emplacou de titular quando chegou já, não? Não. Eu cheguei no Internacional, o Internacional precisando de goleiro, eu era o 5º. Você era o 5º goleiro? Internacional precisando de goleiro. Quem estava lá na época? O Manga estava lá? Não. Você não pegou na a época do Manga? Estava o Gainete já parando. Depois vinha o Schneider. Gainete, Schneider, Valdir, que era um goleiro lá do Rio Grande do Sul também, e depois 2 garotos do Júnior que tinham subido. Aí eu cheguei, já de cara tirei o lugar do Valdir, fiquei em 3º. Estava 15 dias lá, fui regularizado tudo, a minha situação, podendo já estrear. Eu estava 15 dias, nós jogávamos contra o América do Rio, pelo Campeonato Brasileiro da época, Gomes Pedrosa, alguma coisa assim, né? Sabe? E o Daltro concentrava 3 goleiros. Então, um ficava de fora e participava dos prêmios. Quando, 3 goleiros. Então, Rafael, você está de fora, quem vai ficar no banco é o Schneider e vai jogar o Gainete. No sábado para domingo, o Gainete pegou uma gripe que ficou com não sei quantos graus lá de febre, por causa que o velho morreu. Aí o Daltro disse assim, fica que tu vai para o banco, que o Gainete não tem condições. O doutor já disse que não vai dar. Vai jogar o Schneider, tu fica no banco. Tá legal. No vestiário, não sei o que houve, o que o alemão foi fazer, e torceu o tornozelo. Tivesse que jogar. Eu tive que jogar. E fosse bem. E fui considerado o melhor homem em campo. Dali em diante eu comecei a revezar o banco com o Schneider. Menos de um mês que eu estava lá. Aí todo mundo até dizia assim, que velhinha é essa que tu trouxe lá de Rio do Sul, que machucou todos os goleiros, tu já jogou. Me ensina essa velhinha. Claro. Todos queriam saber, né? Daí virasse titular. Aí aparecesse para o Brasil, claro. Joguei algumas partidas como titular, o Gainete melhorou, voltou, que ele era o... Você chegou a ser cotado para uma futura convocação da seleção brasileira na época? Não, nunca fui cotado, mas fui mencionado pelo Zagallo.
Pelo O Zagallo. Zagallo foi olhar o Braulio. Braulio. O Braulio para levá-lo à seleção. Que não era o nosso Braulio que jogou aqui, Não, vamos deixar bem claro. Era o garoto de ouro. O garoto de ouro do Inter. É. Então, o Zagallo foi olhar, foi para 74, se eu não me engano. 74, na Alemanha. Foi na Alemanha. 74, foi Copa na do Mundo Alemanha. na Alemanha. E terminou, ele me teceu elogios, muitos elogios, joguei bem. Qual Não é a me sua lembro altura? Porque o goleiro hoje com estatura alta na época, então Deus o livre, qual é a sua altura? Eu tenho 1,88. 1,88. A altura boa para goleiro é de 1,80 para cima, né? Olha, eu tive uma escola de treinamento de goleiros que foi o Internacional. Ali foi a minha escola de treinamento de Aprendeu goleiro. tudo que precisava aprender. Aprendi tudo que eu precisava aprender ali para treinar um goleiro. E o Internacional, ou os clubes do Rio Grande do Sul, incluindo o Grêmio, eles fazem uma marca na parede, na porta do vestiário, para os garotos de base quando vem treinar. Até 14 anos tem que passar aqui nessa porta e ser mais alto do que essa marca. Mais alto do que a marca que está aqui. Então o goleiro gaúcho tem que ser grande. Então o goleiro sempre já estava quase na marca dos 18 anos lá, um garoto do juvenil. Então os goleiros todos tinham que ser altos. Mas eu não acredito, eu acredito que um goleiro bem treinado, ele tendo a noção debaixo dos paus, uma boa colocação, um tempo de bola muito bom e uma explosão muscular bem trabalhada, ele também é um ótimo goleiro. Porque não vamos, não sei se tu é vascaíno. Sou Flamengo. Tu é Flamengo. Respeito muito o Vasco, agora tu é vice 2 vezes seguida aí, e não do Carioca, vice de 2 taças, que é pior. Pois é. Eu nem quero falar muito, porque dá a impressão que eu não vou fazer isso com os vascaínos, que são meus amigos. É lógico. Mas é triste, o Flamengo caiu fora antes com o Vasco, tomou um vareio, e o Vasco foi vice numa, vice na outra. Eu ia citar um goleiro do Vasco que esteve aqui em Rio do Sul, que se chama Andrada. Era um goleiro argentino. Jogou com o Vasco aqui contra... Exatamente. E ele era um goleiro baixo. Baixo, né? Ele não tinha 1,70 m. Mas ele tinha uma colocação e uma noção de tempo de bola incrível. Nós vamos chegar lá aos treinamentos de goleiro. Nós vamos chegar lá. Tá, mas para nós ser bem objetivo agora, daí você saiu do Inter, você foi para o Chile? Eu saí do Inter, eu fui para o Chile. Fui para Vinha del Mar, Figueroa. Eu tive um atrito com o Minelli na época. O Minelli era o treinador do Inter. Era o treinador do Inter. Excelente, um dos melhores treinadores que eu trabalhei, junto com o Enio Andrade. Mas eu não concordei com algumas coisas que ele pensava. Mas como treinador, indiscutível, não vou ser eu que vou dizer.